Boa tarde a todos. Hoje, dia 2 de março de 2021, temos mais um episódio do nosso fórum de discussão de casos clínicos e matriciamento clínico no ciclo gravídico puerperal. Hoje com o tema tireoidiopatia e gravidez com a doutora Fernanda Mikami. Doutora Fernanda, a palavra é sua. Doutora Fernanda. Fê, eu acho que seu microfone está fechado. Eu mudei a minha conexão aqui para ver se melhora. Tá melhor agora? Agora sim. Aquela estava instável, eu troquei de conexão. Vamos ver se agora vai. Melhor. Desculpa, viu? Imagina. Eu caí, eu não sei que parte você parou, desculpa. Nada, eu te apresentei, você pode começar. Ok, então. Então, vou compartilhar aqui a tela. Boa tarde a todos. É um prazer imenso conversar um pouco com vocês sobre as disfunções tiroidianas na gestação. Agradeço o convite da Secretaria de Saúde, da professora Rossana. Espero depois poder tirar eventuais dúvidas que os senhores possam ter. Vou compartilhar aqui a aula. Então, nós vamos passar um pouco por uma breve introdução, falar sobre o rastreamento das doenças tiroidianas na gestação, sobre o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. Então, a gente sabe que a tireoide é regulada pelo eixo hipotálamo, hipófise e tireoide, né, em que o hipotálamo produz o TRH, que vai estimular a hipófise a produzir o TSH, que vai estimular a tireoide a produzir T3 e T4, que vão atuar nas células-alvo. E à medida que há um aumento da produção de T3 e T4, pode haver uma inibição da hipófise à produção do TSH. Diversas transformações ocorrem durante o período gestacional. E a gestação, ela traz diversas modificações que vão impactar na função fisiológica da tireoide. Elevadas concentrações da HCG, principalmente na primeira metade da gestação, levando em consideração que a HCG, né, a gonadotrofina coriônica humana, é um fraco agonista do TSH, podem fazer com que haja um certo estímulo da produção de hormônios tireoidianos. E com isso, a gente pode ter uma diminuição, né, da produção do TSH, principalmente na primeira metade da gestação. Isso é uma modificação fisiológica da gestação, tá? Então, o que a gente observa é uma curva em espelho. Há um aumento da HCG, principalmente no primeiro trimestre, depois uma estabilização após a 20ª semana, e uma queda do TSH também, né, em espelho aqui em relação à HCG, e o TSH depois sobe e normaliza após a 20ª semana. Além disso, a gente observa também durante a gestação o aumento da síntese da globulina ligadora da tiroxina, chamada TBG. E os crescentes níveis de estrogênio vão aumentar a glicosilação da TBG, diminuindo a sua metabolização hepática e aumentando essa globulina ligadora de tiroxina em cerca de 2 a 3 vezes, né, em relação ao de uma mulher não grávida. Com isso, a gente vai observar um aumento das formas totais dos hormônios tiroidianos, do T3 e do T4 total, principalmente do T4 total, que vai ser de mais ou menos 1,5 vezes ao de uma mulher não grávida. Enquanto que o T3 e T4 livre podem ter uma diminuição relativa. Tá? Então, aqui a gente vê um aumento da TBG, né? Ele sobe principalmente mais acentuadamente no começo da gestação, né? No primeiro trimestre, depois ele tem uma estabilização depois da 20ª semana, e o T4 total ele vai acompanhar essa curva aqui um pouquinho mais baixo, né? E vai aumentar cerca de 1,5 vezes de uma mulher não grávida.
Então, o comportamento dos hormônios tiroidianos maternos e fetais é diferente de uma mulher fora da gestação. A gente tem aqui o aumento da TBG, seguida do aumento do T4 total, a HCG em pico, a diminuição do T4 do TSH, né, em espelho, uma variação do T4 livre, e a gente sabe que os hormônios tireoidianos fetais, eles começam a ter uma produção ao redor ali da 12ª semana, aproximadamente, né? Mas o feto, ele só vai conseguir ser autônomo mesmo, né? Ele começa a ter uma produção, né, dos seus hormônios aqui ao redor da 12ª semana, mas ele só vai ser autônomo, só vai ter uma função tireoidiana próxima de um adulto quando ele estiver próximo do termo. Além disso, né, o T4 ele vai sofrer uma degradação pela deiodinase tipo 3 e há um crescente nível o iodo vai sofrendo um aumento do seu clearance. Com tudo isso acontecendo, os níveis de hormônios tiroidianos maternos vão sendo cada vez mais necessários para suprir essa demanda, tanto da mãe quanto do feto, ao longo de toda a gestação. Contudo, a gente se pergunta, será que diante de todas essas transformações, todas as mulheres vão ter alterações tiroidianas? Ou isso faz parte realmente só de uma alteração da gestação? É necessário rastrear todas as mulheres ou só aquelas consideradas de alto risco para a doença tiroidiana na gestação? Para falar um pouquinho sobre isso, a gente tem que falar, né, sobre qual seria o valor ideal de TSH e T4 para cada mulher na gestação. Para definir qual seria o TSH sérico ideal, a gente deveria fazer isso definindo por trimestre para determinada população. E para isso nós deveríamos pegar mulheres grávidas, sem doenças tiroidianas prévias, com ingestão ideal de iodo, anticorpos negativos, que representassem cada população, né, de cada região do mundo, e aí a gente fazer essa curva para cada população. Infelizmente, é muito difícil a gente conseguir fazer uma curva populacional para cada país, para cada região. Então, como que a gente vai definir isso? Algumas regiões tentaram, né, algumas sociedades tentaram definir através de vários estudos, e o que a gente tem definido como eutireoidismo, pela Associação Americana de Tireoide, pela Associação Latino-Americana de Tireoide, pela nossa Sociedade Brasileira, né, de Endocrinologia e Metabologia, pela Sociedade Europeia e pelo Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, foi uma variação por trimestre, né? Então, a Sociedade Americana definiu que no primeiro trimestre o normal seria de 0,1 a 2,5, no segundo trimestre de 0,2 a 3, no terceiro trimestre de 0,3 a 3. E a COG, em 2015, comprou essa ideia, né, usando os mesmos valores de referência. A Associação Latino-Americana falou que, independente do trimestre, se a grávida mantivesse níveis menores que 2,5, ela estaria eutiroideia. A nossa sociedade brasileira fez algo parecido com a ATA, né? A única diferença é que no segundo e terceiro trimestre ela utilizaria como valor de referência máximo o TSH até 3,5. E a sociedade europeia fez um mix aqui da sociedade americana e a nossa brasileira, e utilizou de 0,2 a 3, 0,3 a 3,5. O HC, ele utiliza o da sociedade europeia, desde que a gente estabeleceu nosso protocolo em 2015, e a gente tem tratado as nossas pacientes com diagnóstico que tenham o TSH fora, né, dessa faixa de referência. A ATA, agora em 2017, colocou que se o TSH tivesse menor ou igual a 4, ele estaria adequado para qualquer gestante. Ou se você tiver já uma curva estabelecida para aquela determinada população, você pega aquele valor de referência, né, mesmo para uma mulher não grávida, e diminuindo aquele valor menos meio a menos 1, né, menos
intervalo de meio a 1, você poderia utilizar aquele valor como sua referência para a gestante. Por hora, nós optamos por manter esse valor como eutireoidismo para as nossas gestantes. Então, deveríamos rastrear só um grupo de risco ou um rastreamento universal? Que seria uma grávida de alto risco para a doença tireoidiana? Aquela que já tem uma história prévia de algum tratamento para tireoide, ou histórico familiar, ou que tenha sabidamente anticorpos positivos para tireoide, que tenha mais de 30 anos, que tenha diabetes tipo 1 ou alguma outra doença autoimune, que seja obesa, que já tenha feito cirurgia ou alguma irradiação de cabeça e pescoço, que viva numa área iodo insuficiente, que faça uso de amiodarona ou de lítio, e tenha tido 2 ou mais gestações prévias. Se nós formos observar, muitas das gestantes que nós lidamos no dia a dia apresentam um desses fatores, né? Então, sabendo que o TSH é um exame de baixo custo e considerando o aumento das complicações obstétricas e neonatais associadas às doenças tireoidianas, lá no Hospital das Clínicas nós optamos por dosar o TSH e o T4 total a todas as gestantes. Doutora Fernanda, sua voz está meio abafada agora. Ah, tá um pouco melhor agora? Muito. Ficando um pouco próximo? Muito. Agora está ótimo. Piorou de novo, doutora. Eita, TSH e T4 total a todas as gestantes na primeira consulta de pré-natal. E aí os senhores podem perguntar, puxa, mas por que nós vamos utilizar o T4 total e não T4 livre, por exemplo, para avaliar essas gestantes, né? A gente sabe que o T4 livre ele é dosado em picomolar, enquanto que o T4 total é dosado em nanomolar. Então, a influência que esses hormônios sofrem em suas dosagens, ela é muito maior, por exemplo, a influência que o T4 livre sofre, né, é muito maior do que o T4 total, em relação ao aumento da TBG, por exemplo, na gestação. Além disso, a gente sabe que existe uma dificuldade técnica maior quando essa variação ocorre na gravidez, né, para a dosagem do T4 livre, por exemplo. Então, o ideal seria a gente fazer uma dosagem mais direta do T4 livre, enquanto que a maioria dos exames laboratoriais disponíveis, como, por exemplo, o imunoensaio competitivo, ele avalia o T4 livre de uma forma indireta e sofre uma variação muito maior quando existe esse aumento da TBG ao longo do pré-natal. Agora, o T4 total, ele usa sempre a mesma metodologia de avaliação. Então, a gente sabe que ele tem um aumento de mais ou menos 1,5 vezes na gestação. A gente sabendo disso, basta utilizá-lo lembrando dessa correção. A gente pega o valor da referência e multiplica por 1,5, a gente vai ter o valor de referência para a grávida. E aí a gente vê se existe ou não alteração. Vamos falar um pouquinho sobre o hipotireoidismo. A gente sabe que o hipotireoidismo é uma deficiência, né, dos hormônios tireoidianos, que pode ser sintomática ou não, e a prevalência na gestação é relativamente alta, né? A gente sabe que o hipotireoidismo chamado manifesto ou clínico, ele pode atingir de 0,2% a 1% das gestantes, enquanto que do subclínico tem sido cada vez mais alta, atingindo de 1,5% a 4% das gestantes. A principal etiologia no mundo é a insuficiência de iodo. E aqui no Brasil, é a tireoidite crônica autoimune. Desculpa que saiu errado, né? A tireoidite crônica autoimune, também chamada tireoidite de Hashimoto. Mas existem outras causas que estão se tornando também mais frequentes, como a remoção cirúrgica da tireoide, pós-radioterapia, o hipotireoidismo central e também o Hashgraves. O quadro clínico ele é bastante semelhante ao de uma mulher gestante, né? Então, são queixas que muitas vezes a gente vê corriqueiramente no consultório e a gente muitas vezes não desconfia que pode ser uma disfunção tireoidiana, como fadiga, mialgia, intolerância ao frio, a sonolência, a constipação,
a letargia e a astenia, o esquecimento, o ressecamento da pele, queda de cabelo e unhas quebradiças, a cãibra e o ganho de peso. Para diagnosticar o hipotireoidismo chamado manifesto, a gente pode ou não ter alguns desses sintomas, né? Então, a paciente, em geral, apresenta sintomas, mas o que chama atenção é a elevação do TSH com a diminuição do T4. E aqui, se a gente for usar T4 total, a gente precisa lembrar de fazer a correção, né? Por 1,5 vezes o valor de referência em não grávida. Lá no Hospital das Clínicas, quando a gente usa o valor da referência de lá, isso dá menor que 7,5, mas o ideal é vocês pegarem o valor da referência do laboratório que vocês estão utilizando, multiplica por 1,5, vê qual que é o menor valor, e aí vocês vão ter o valor de referência menor, né? Ou T4 livre, quando vocês utilizarem o método de diálise de equilíbrio direto ou ultrafiltração, que nem sempre está disponível, né? Porque são métodos caros e muito difíceis de serem executados. Agora, se o TSH tiver maior ou igual a 10, independente dos níveis de T4, essa paciente já é considerada como um hipotireoidismo manifesto e ela apresenta, em geral, quadro clínico e pode apresentar repercussões obstétricas e neonatais. O hipotireoidismo subclínico, normalmente a paciente não apresenta sintomatologia, né? E o T4 sempre é normal. O que vai mudar é que há o aumento do TSH, né, e os valores por trimestre são os mesmos do hipotireoidismo manifesto. Então, a gente tem maior que 2,5 no primeiro trimestre, maior que 3 no segundo, maior que 3,5 no terceiro trimestre. Aqui, desculpa, está um pouco repetido a etiologia, mas quando a gente vai, além do diagnóstico, né, do hipotireoidismo, a gente pode também pesquisar o diagnóstico etiológico. Como a principal causa é a tireoidite crônica autoimune, para pesquisar o diagnóstico etiológico, a gente, numa parte complementar da avaliação, pode fazer a dosagem da antitireoperoxidase, o anti-TPO, a dosagem da antitireoglobulina e uma ultrassonografia de tireoide. Tá? Durante a gestação, em geral, a gente, na complementação diagnóstica, acaba pedindo os anticorpos. A ultrassonografia de tireoide, ela fica reservada para um segundo momento, quando a gente não encontrar os anticorpos presentes, né? Se os anticorpos forem negativos, aí a gente pode fazer a ultrassonografia de tireoide buscando algum sinal indireto de doença autoimune da tireoide. Quais são as principais repercussões obstétricas e neonatais do hipotireoidismo manifesto? Então, normalmente, as repercussões são mais intensas no hipotireoidismo manifesto, mas também podem estar associadas ao hipotireoidismo subclínico. As principais são o abortamento espontâneo, a pré-eclâmpsia, o trabalho de parto prematuro, a restrição de crescimento fetal, baixo peso ao nascer, óbito fetal e o baixo QI da criança. Isso é muito importante e é por isso que a gente precisa instituir o tratamento assim que descoberto o hipotireoidismo. Em relação ao hipotireoidismo subclínico, alguns trabalhos questionaram a associação do subclínico com repercussão obstétrica e neonatal, né? Considerando que talvez não houvesse relação com abortamento espontâneo, trabalho de parto prematuro e principalmente com baixo QI da criança. A avaliação desses trabalhos mostrou um tratamento com uma idade gestacional mais tardia. Então, acho que talvez o grande diferencial seria a identificação precoce e o tratamento precoce para evitar essas complicações. Como é o tratamento? Levotiroxina sódica. Ela é 100% liberada na gestação e na amamentação, porém ela tem particularidades que são muito importantes da gente levar em consideração. Ela é um medicamento que tem que ser administrado em jejum, tá? 60 minutos antes do café da manhã ou 3 ou mais horas após a última refeição do dia. Importantíssimo, a gente está lidando com microgramas. Esse comprimido não deve ser fracionado. Tá? Então, fracionar significa que a gente está perdendo uma dose muito importante dessa medicação. Evitar a ingestão concomitante a qualquer medicamento contendo
controle de acidez gástrica e qualquer composto contendo ferro e cálcio. Eles interferem na absorção da levotiroxina. Então, orientar um intervalo mínimo de 4 horas entre a administração de levotiroxina e a ingestão desses medicamentos. Evitar a troca entre as marcas da levotiroxina. Então, uma vez que ela inicia com uma determinada marca, o ideal é que ela mantenha sempre aquela. E orientar o paciente que não existe segurança na utilização da levotiroxina manipulada. O ideal é que ela utilize sempre a já disponível nas farmácias. Se a paciente já tiver hipotireoidismo e ela engravidou, para que ela estabeleça um bom controle da doença, o ideal é que ela já engravide com um TSH menor que 2,5. E a partir do momento em que ela tiver o primeiro teste de gestação positivo, ela aumente essa dosagem em mais ou menos 2 comprimidos na semana. Então, se ela utiliza, por exemplo, 100 microgramas de levotiroxina, ela vai escolher 2 dias da semana para tomar 200 microgramas, até que ela consiga passar em uma consulta de pré-natal com os senhores. Tá? Qual que é o objetivo disso? A gente sabe que na gestação, para uma paciente que já tem deficiência, né, dos hormônios tireoidianos prévios à gestação, existe uma necessidade de cerca de 30% a 40% de ajuste desses hormônios, tá? Existe um aumento da necessidade dos hormônios tireoidianos ao longo da gravidez. Então, para essas pacientes já deficientes, esse ajuste já pode ser feito a partir do beta-HCG positivo. Então, como que a gente vai tratar? Qual é a dose de escolha? O hipotireoidismo manifesto, ele tem maior complicação. Então, a gente vai entrar com uma dose mais forte. Tá? A dose é por quilo de peso. A gente vai dar 2 microgramas por quilo de peso para aquela paciente por dia. E no subclínico, a gente vai dar de 1 a 1,2 microgramas por quilo de peso por dia. Nossa, é uma dose elevada, né? Precisa tudo isso? A gente sabe que quanto antes a gente compensar essa paciente, menor o risco dela desenvolver repercussão obstétrica e neonatal. Depois que eu introduzir a medicação, qual vai ser a minha rotina? O que eu preciso? Preciso fazer um controle em 3 a 4 semanas para ver se a minha dose está adequada. O que eu vou dosar? Só o TSH. Então, para o hipotireoidismo, o importante é o TSH. E qual que é a minha meta? Manter o TSH abaixo de 2,5. Tá? Independente do trimestre, se eu mantiver o TSH menor que 2,5, essa paciente está adequada em seu tratamento. E a partir do momento que eu tiver 2 avaliações com TSH menor que 2,5, eu faço a introdução da medicação. 3 a 4 semanas, faço a primeira dosagem. O paciente ficou com TSH menor que 2,5, ótimo, eu mantenho a medicação, reavalio em 4 semanas. Ela mantém menor que 2,5, eu posso espaçar para cada 6 a 8 semanas esse controle. Tá? Agora, a paciente não está com TSH menor que 2,5, o que eu faço? Eu vou ajustar a dose e eu vou mostrar isso para vocês na tabela a seguir. Paralelamente, para as pacientes que não estiverem bem controladas, eu vou iniciar a ultrassonografia obstétrica mensal e vitalidade fetal a partir de 34 semanas. O parto vai ser por via obstétrica e o aleitamento materno é permitido. Tá? Em geral, nas pacientes que tiverem bom controle, a gente permite o pós-data até 41 semanas. Naquelas com mau controle, a gente leva até as 40 semanas. Como que é o ajuste? Se o TSH tiver diminuído, então, a gente errou um pouco a mão, a dose foi demais, o TSH ficou menor que 0,1, eu vou reduzir um pouco a dose, diminuir em 25 microgramas. Tá? Então, se ela estiver usando 100 microgramas, eu vou passar para 75. Se ela tiver com que é mais do que 2,5 e menos que 4, eu vou acrescentar 25. Então, se ela vai passar de 100 para 125, por exemplo. Entre 4 e 10 eu vou passar mais 50, 10 a 20 mais 75 e mais do que 20 mais 100. E assim eu vou tateando. Toda vez que eu fizer mudança de medicação, eu vou colher um novo controle em 4 semanas. Para o pós-parto, para aquela paciente que já estiver fazendo uso de medicação antes, né, já é um hipo pré-concepcional, eu volto para a dose que ela usava antes de engravidar. Para aquela que eu descobri na gestação, eu vou mostrar como que a gente vai seguir.
Sempre, para qualquer uma das duas, eu colho um TSH e um T4 livre 6 semanas depois do parto. Então, se for um hipo manifesto, a gente vai diminuir a dose pela metade no final da gestação. Se for um subclínico, eu vou olhar, tem anticorpo negativo? Tem anticorpo negativo. TSH de diagnóstico for menor que 5, eu vou tirar a medicação. Se o TSH de diagnóstico for maior ou igual a 5, eu vou diminuir pela metade. Agora, se o anticorpo for positivo, eu vou diminuir a dose final pela metade. Falar um pouquinho sobre hiper. O hiper é menos prevalente na gestação, ele atinge de 0,1 a 0,4% das gestantes, e a sua forma principal é a tal da tireotoxicose gravídica, que está relacionado àquele aumento da HCG no começo da gestação. E 0,2% associado principalmente à doença de Graves. Mas tem outras causas, como adenoma tóxico, bócio tóxico multinodular, tireoidite subaguda, a doença de Plummer, iatrogenia, quando a paciente ingere, por exemplo, em alguma fórmula, um hormônio tiroidiano, né, e a tireotoxicose gravídica que eu já comentei. O quadro clínico, eu brinco que é aquela mulher à beira de um ataque de nervos, né? Então, a paciente fatigada, fraca, irritada, com palpitação, taquicardia, intolerância ao calor, insônia, dispneia, pode ter diarreia associada, aos tremores, náuseas e vômitos, uma sudorese excessiva, o nervosismo e pode apresentar perda de peso. No quadro específico da doença de Graves, essa mulher ainda pode apresentar oftalmopatia, o bócio e algumas vezes o mixedema pré-tibial. Para diagnosticar essa disfunção, aqui aparece, desculpa, é hipertireoidismo manifesto, a gente vai ter o TSH diminuído, então ele vai estar menor que 0,1 em qualquer um dos trimestres, e o T4 vai estar elevado, tá? O livre acima dos valores de referência e o total acima de uma vez e meia o valor da referência. Na tireotoxicose gravídica, a gente vai encontrar um TSH diminuído e o T4 pode estar normal ou pouco elevado. O que muda na doença de Graves da tireotoxicose? Ambos têm diminuição do TSH. Na doença de Graves, né, no hipertireoidismo manifesto, em geral a gente tem o T4 elevado, enquanto que na tireotoxicose ele pode estar normal ou pouco elevado. No hipertireoidismo manifesto a gente tem sintomas pré-gravídicos em geral, ou pode não ter, mas normalmente pode ter algum sintoma pré-gravídico. Os sintomas durante a gestação são muito exacerbados na doença de Graves, no hipermanifesto, enquanto que na tireotoxicose eles são frustros. Náuseas e vômitos são mais frequentes na tireotoxicose. Bócio e oftalmopatia não são presentes na tireotoxicose, mas podem estar presentes na doença de Graves. A presença de anticorpos só é possível na doença de Graves. E a tendência do TSH é desbloquear ao longo do tempo na tireotoxicose gravídica, porque ela está associada à diminuição do TSH em espelho em relação ao aumento da HCG, tá? Enquanto que a tendência na doença de Graves é manter-se bloqueado. O que acontece? A doença de Graves, ela é uma doença autoimune, em que a gente tem, por um estímulo autoimune, um aumento da produção dos hormônios tireoidianos. Então, a gente tem a presença do anticorpo antirreceptor do TSH, então vai nos auxiliar no diagnóstico a dosagem deste, tá? A gente dosa quando? No início do pré-natal, então varia muito o teste laboratorial que vai ser feito. Na maioria dos laboratórios, o normal é de 1,5 a 1,75. A gente repete depois de 18 a 22 semanas e de 30 a 34 semanas. Qual que é o objetivo? Se o nosso TRAB, né, tiver positivo, a gente sabe que essa mulher tem uma doença autoimune da tireoide, tem uma doença de Graves. E a gente sabe que se ele tiver mais do que 2 a 3 vezes elevado, essa paciente tem mais risco de passagem desse anticorpo para o seu feto. E com isso, maior risco de desenvolver o hipertireoidismo
nesse feto, nesse neonato, tá? Repete-se nessas idades gestacionais quando a gente tem TRAB maior que 2 a 3 vezes aqui no começo. Qual que é o objetivo disso? É manter uma vigilância. Com isso, a gente sabe quais são os fetos mais propensos a ter bócio e hipertireoidismo fetal e neonatal. Isso muda meu tratamento? Na verdade, quando o TRAB é positivo, eu sei que eu vou ter que tratar diferente de uma tireotoxicose, mas a repetição muda a minha vigilância, tá? Não vai mudar o tratamento da grávida, mas vai mudar a vigilância que eu vou ter para esse neonato. A ultrassonografia de tireoide, ela é feita de exclusão, quando a gente não consegue identificar a causa aqui, para ver se essa mulher tem, por exemplo, um nódulo ou um bócio multinodular. Quais são as principais repercussões obstétricas associadas ao hipertireoidismo? O abortamento espontâneo, diabetes gestacional, a pré-eclâmpsia, descolamento prematuro de placenta, trabalho de parto prematuro, restrição de crescimento fetal, baixo peso ao nascer e o temido óbito fetal. Repercussões maternas, a fibrilação atrial, a crise tireotóxica e a insuficiência cardíaca congestiva. E neonatal, que eu já comentei um pouco, o hipertireoidismo fetal e neonatal, o hipotireoidismo fetal e neonatal pela passagem das drogas que tratam o hipertireoidismo, o bócio fetal e neonatal, convulsões do recém-nascido e distúrbios neurocomportamentais do recém-nascido. O tratamento da tireotoxicose gravídica, como é uma alteração transitória e reversível, nós não recomendamos o uso de drogas antitireoidianas, que seriam as tionamidas. Então, a gente controla apenas os sintomas, podemos controlar com beta-bloqueadores, e aqui a gente pode usar tanto propranolol quanto metoprolol. E a gente controla, se a paciente tiver, por exemplo, êmese gravídica ou hiperêmese gravídica associada, a gente controla também com os antieméticos. Agora, o hipertireoidismo manifesto, ele precisa de um tratamento mais efetivo. Então, a gente vai avaliar a presença de sinais e sintomas, vai verificar a idade gestacional em que a paciente se encontra, vai orientar a dieta pobre em iodo, né? Quanto mais iodo eu dou, mais substrato para a produção de hormônio tireoidiano, pior essa paciente pode ficar. E eu vou considerar o uso das drogas antitireoidianas. Elas são categoria D, porém, muitas vezes eu vou estar beneficiando essa paciente com esse tratamento, ao passo que eu vou diminuir as repercussões obstétricas e neonatais de um hipertireoidismo mal compensado. E eu posso abrir mão também do uso de beta-bloqueador para controle de sintoma, e eu posso usar tanto o propranolol quanto o metoprolol. Qual droga que eu vou usar e quando que eu vou usar? Propiltiracil é a droga de escolha no primeiro trimestre, ele vai ter menores efeitos sobre feto. A dose que eu posso utilizar é de 100 a 600 miligramas dia. Em geral, a gente dá de 200 a 300 miligramas por dia. E a gente divide em 2 a 3 tomadas. Então, a gente inicia o tratamento, por exemplo, com 100 miligramas de 12 em 12 ou 100 miligramas de 8 em 8 horas. No segundo ou terceiro trimestre, então, o diagnóstico foi mais tardio, a minha droga de escolha é o thiamazol. Ele tem uma vantagem sobre o propiltiracil, porque ele é uma tomada única diária, os pacientes acabam aderindo melhor ao tratamento. Eu posso usar de 5 a 30 miligramas por dia, em média a gente introduz de 10 a 20 miligramas dia, tá? E o propranolol a gente usa de 40 a 120 miligramas por dia, pode dividir em 1 a 3 tomadas diárias, e o metoprolol 100 miligramas por dia. Então aqui tem um resumo, mais ou menos, de como a gente trata o hipertireoidismo. Ele pode ser uma tireotoxicose gravídica, que a gente não dá tionamida, mas pode tratar com antiemético e com beta-bloqueador. E a doença de Graves, ou hipertireoidismo manifesto, no primeiro trimestre, propiltiracil, segundo e terceiro trimestre, a gente pode usar qualquer um dos dois, mas a droga de escolha é o thiamazol. E a gente associa beta-bloqueador sempre que necessário. Existe uma história de eu preciso trocar do propiltiracil para o thiamazol quando eu trocar de trimestre, então a paciente que acabou o primeiro trimestre e passou para o segundo, eu preciso trocar de droga? Não necessariamente, tá? Existia aí nos guidelines essa orientação de troca, mas atualmente isso não é mais mantido. Se em algum momento eu precisar trocar,
a equivalência a cada 5 miligramas de thiamazol para 100 miligramas de propiltiuracil. A meta do tratamento do hiper é diferente do hipo. No hipo, a minha meta era manter o TSH normal, no hiper é manter o T4 no limite superior da normalidade ou normal, com a menor dose possível de tionamida. Então, uma vez que eu introduzi a tionamida, cerca de 2 semanas, mais ou menos depois, 2 a 3 semanas, eu vou dosar. Na verdade, minha meta é o T4, tá? O TSH a gente acaba dosando muitas vezes em conjunto para ver se ele vai desbloqueando, mas meu objetivo principal é o T4. Uma vez atingido o alvo terapêutico, a gente pode ir espaçando para dosagens a cada 4 semanas. Em algumas vezes a gente consegue ir diminuindo a dosagem das tionamidas. Então, depois de 2 exames normais, né, então eu estou dosando, a minha dose está adequada, eu mantive a dose da tionamida, eu tenho 2 avaliações seguidas com a mesma dose, a paciente está bem, está assintomática, eu posso depois começar a diminuir a dose de tionamida. Minha exceção para suspensão de tionamida, né, eu posso ir diminuindo até suspender. A exceção para suspensão é quando eu tenho um TRAB muito elevado, ou seja, maior que 2 vezes o valor da referência. Tá? Como que eu controlo o feto? Em todos os casos de hiper, ultrassonografia mensal e a vitalidade fetal a partir da viabilidade. O parto é por via obstétrica, a gente evita pós-datismo, a gente não leva até 41 semanas, é até 40 no máximo, desde que haja bom controle da doença e ausência de repercussão, senão a gente às vezes interrompe até antes. A dose máxima segura para amamentação do propiltiuracil é até 450, thiamazol até 20. A gente orienta que essas mulheres fracionem a dose. Então, normalmente do propiltiuracil já é fracionada, mas do thiamazol, que é tomada única diária, a gente orienta que ela divida em 2 vezes, por exemplo, para tomar a medicação. E que sempre ela ofereça o peito antes e depois ela tome a medicação para diminuir a passagem pelo leite. E a gente sempre também conversa com os colegas neonatologistas que essa é uma paciente em uso de medicação antitiroidiana, para que eles façam aí uma avaliação de função tiroidiana do lactente. No pós-parto, em geral, se mantém a mesma dose de tionamida que ela chegou ao final da gravidez, faça um controle de TSH e T4, 2 a 3 semanas no puerpério, marca-se um retorno ambulatorial precoce, e a gente orienta essa paciente que procure o serviço de urgência, emergência, em caso de piora de sintoma. Importante, qualquer paciente que faça uso de tionamida precisa controlar hemograma e função hepática. Por quê? Porque as drogas antitiroidianas podem ser hepatotóxicas e podem cursar com a granulocitose. Era isso, resumidamente, que eu ia conversar com os senhores, e agora eu estou aberta aí a qualquer dúvida que vocês possam ter. Obrigada pela atenção. Obrigada a você, doutora Fernanda. Todo mundo extasiado com a aula, todo mundo comentando no chat. O pessoal pediu material, eu deixei meu e-mail, eu vou passar de novo depois que você fizer as correções que você falou que tem, por favor, para que eu possa encaminhar para eles. Antes de passar a fala para a doutora Rossana, que é nossa mediadora, tem uma pergunta da equipe do pessoal do Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros, pedindo para você comentar sobre a relação do hipertireoidismo e a hiperemese gravídica. Certo, muito obrigada pelo questionamento, obrigada, né, pelo feedback de todos. A hiperêmese gravídica, ela está associada ao hipertireoidismo, porque quando a gente tem essa alteração dos hormônios tireoidianos, né, a gente tem esse aumento da HCG, tem essa queda do TSH, a gente, na hiperêmese gravídica, né, a gente também costuma ter níveis muito elevados da HCG. Tá? A hiperêmese está associada também à elevação da HCG. Então, normalmente, a gente encontra níveis baixos do TSH nesses quadros. Tá?
nem sempre a gente pesquisa TSH quando a gente está diante de quadros de hiperêmese, mas aqueles quadros mais persistentes, a gente acaba solicitando uma dosagem, porque pode precisar de tratamento, tá bom? Então, são casos em que, às vezes, numa hiperêmese mais persistente, a gente, em geral, acaba avaliando, mas pode ser só uma associação pelos níveis elevados da HCG. Obrigada, doutora. Vou passar a fala para a doutora Rossana. Só uma coisa para comentar, né? Qualquer situação na gestação em que a gente tenha a elevação da HCG, não só na hiperêmese, mas, por exemplo, nas doenças trofoblásticas gestacionais, nas gestações múltiplas, nós podemos encontrar a diminuição do TSH também, tá? Então, não necessariamente isso leva a uma doença tiroidiana de fato, a uma disfunção, tá? Isso pode ser só uma alteração transitória, né? Uma tireotoxicose, talvez, né? Que a gente poderia chamar dessa maneira, tá? Mas não necessariamente é uma disfunção. Em alguns casos, sim, a gente talvez precise tratar, mas em alguns casos a Oi, gente só vai... é você que está com o Poli? Não, é a Pamela. A Pamela? Tá. Como é que tá, gente? Você não sabe, né? Desculpa, doutora, pode continuar. Eu já havia terminado, ficou à disposição para outras questões. Então, tá bom. Doutora Rossana, acho que não está em tela. Passo para vocês. Quem quiser fazer a pergunta, fique à vontade. Tem São José do Rio Preto, tá? Pela aula, recomenda-se solicitar no pré-natal o T4 total. Estamos solicitando o T4 livre. Você pode recordar a diferença, por favor? Claro, muito obrigada pela pergunta, né? Então, eu comentei um pouquinho no começo da aula que a gente tem, durante a gestação, um aumento de uma globulina ligadora da tiroxina, a chamada TBG, né? E que essa globulina ligadora de tiroxina, ela faz com que haja um aumento das formas ligadas do hormônio tiroidiano. A gente tem um aumento de mais ou menos 1,5 vezes a do T4 total, e a gente pode ter uma diminuição relativa de T3 e T4 livre. O T4 total, ele tem influência da TBG durante a gestação, mas o T4 livre acaba sofrendo uma influência maior dessa variação, tá? O T4 total, ele é medido em nanomolar, e o T4 livre, ele é medido em picomolar. Então, existe uma dificuldade técnica maior para a dosagem do T4 livre do que do T4 total. Laboratorialmente, isso fica muito mais complicado quando você tem uma globulina ligadora aumentando, atrapalhando essa medição, né? E quando você tem como principal método laboratorial de avaliação, que faz essa avaliação por uma dosagem indireta, né, do T4 livre. A dosagem do T4 total, ela é estável e ela é feita da mesma maneira sempre para todos os laboratórios. E a gente sabe o quanto ele aumenta na gestação. Então, seja qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar que você for dosar, você pode usar o método, o valor de referência do laboratório que você estiver usando, multiplica por 1,5 vezes, você sabe qual que vai ser o seu valor de referência para a sua gestante. Agora, o T4 livre, como ele varia bastante, e existem várias metodologias para fazer avaliação laboratorial, fica muito complicado da gente ter uma correlação mais adequada para a grávida. O método que chega mais próximo, que faz uma avaliação mais direta, é a diálise de equilíbrio direto ou a ultrafiltração, mas é um método caro e ele não é disponível em todos os lugares. Por isso que a gente sugere usar o T4 total em vez do T4 livre.
Obrigada, doutora. Mais alguém tem alguma pergunta? Vocês acharam tireoide mais difícil que diabetes, né? Por isso está todo mundo quietinho. Queria tirar uma dúvida. Pois não, boa tarde. Boa tarde. Foi colocado acima de 10. Quando eu tenho acima de 4,5, 5, entre 5 e 10, eu, fora da gravidez principalmente, como que eu acompanho? Certo. Então, fora da gestação, imagina, fora da gravidez, se você tem uma mulher que está com TSH entre 4,5 e 10, em geral, é uma mulher que você vai avaliar se ela tem alguma outra coisa associada. Então, por exemplo, é uma mulher que está na idade fértil, que tem desejo reprodutivo e que daqui a pouquinho ela vai querer engravidar. Você está em acompanhamento dessa paciente. É uma paciente que provavelmente você vai ter que iniciar um tratamento considerando um hipossubclínico, tá? Essas pacientes que têm esse TSH, que a gente fala é quase um subclínico, é um subclínico praticamente, né? 4,5 a 10, né? E aquele T4 que fica normal, variando pouco. Se é uma paciente na idade reprodutiva com desejo reprodutivo, a gente, em geral, sugere tratar. Ou é uma paciente jovem que tem comorbidades associadas, às vezes tem diabetes, hipercolesterolemia, muitas vezes também, às vezes, a gente sugere o tratamento. Agora, é uma paciente mais idosa, às vezes a gente não sugere tratar, aí só trata mesmo quando acima de 10. Imagina, obrigada a você pela pergunta. Mais alguém, gente? Tem alguma pergunta? Doutora Fernanda, eu mandei meu e-mail, você recebeu? Desculpa, eu nem abri o e-mail ainda, mas... Não, mandei no vou chat. verificar. Mandei no chat, aqui Ah, tem sim, o no seu chat, e-mail. sim. Doutora Rossana, depois você dá meu e-mail para ela, porque Eu ela compartilho, pode tá deixar. para o pessoal, para ela mandar a apresentação. Adriana Ferri está perguntando, doutora Fernanda, essa questão do rastreamento é uma indicação do Ministério da Saúde? Não, ainda não. Essa é uma orientação da Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas. Não existe um consenso entre as diversas sociedades, tá, de tireoide pelo mundo, e mesmo entre os membros de uma mesma sociedade existe conflito muitas vezes, tá, mas nós do Hospital das Clínicas consideramos a importância do rastreamento universal, porque a gente considera que tanto o TSH quanto o T4 são exames relativamente baratos, disponíveis, e o tratamento com a levotiroxina também, ou tratamento do hipertiroidismo, né, pode fazer a diferença em relação a evitar transtornos aí obstétricos e neonatais. Então, como a gente tem visto muita repercussão obstétrica e neonatal em relação às disfunções não tratadas, associadas tanto a hipotireoidismo quanto hiper, a gente considerou muito importante fazer o rastreio universal, e é por isso que a nossa clínica adotou essa conduta. É uma sugestão nossa, tá? Não é ainda uma indicação do Ministério, mas como vocês viram, né, na aula, eu pontuei que a maioria dos riscos associados ao desenvolvimento de doenças tireoidianas na gestação acontecem na maioria das mulheres que a gente atende aí nos nossos consultórios, nas nossas UBSs, nos hospitais em que nós trabalhamos.
Então, muitas delas já vão ser pacientes em que a gente deveria dosar os hormônios. Então, por que não dosar para todos, né? Por isso que a gente acaba dosando. Doutora Rossana, tem algum comentário? Não, gente, eu acho que é bem importante. Tem uma pergunta só que veio aqui, né? Nos casos de beta-HCG elevado com TSH suprimido, não sei se chegou a ver, Fê, se a gente inicia o tratamento ou não. A Fernanda trabalha com a gente aqui, tá? Então, por isso que a resposta dela é a nossa. Não sei se chegou a falar disso. Então, se a gente só tem HCG elevado, TSH suprimido, o que a gente faz é assim, a gente, em geral, considera isso como uma alteração transitória, tá? O que a gente faz é seguir essa paciente. Acho que isso não ficou muito claro na maneira como eu coloquei só um pouco a diferença entre a tireotoxicose gravídica e a doença de Graves, o hipertireoidismo manifesto, tá? Quando que a gente trata essa alteração transitória? A gente não trata com droga antitireoidiana. A gente vai tratar essa paciente com sintomático. Mas como que eu vou acompanhar? Como que eu vou saber a diferença de uma ou de outra? Então, vou dar um exemplo prático. Chegou uma gestante para vocês, ali com 8 semanas. Uma gestante gemelar, né? Vamos falar aí de uma situação em que a gente tem um aumento da HCG, tá? Uma gestação gemelar de 8 semanas, vocês dosaram o TSH, estava menor que 0,1. E um T4 total ali levemente elevado. Preciso tratar? É um hipertireoidismo que necessita de droga antitireoidiana? O que é importante? Avaliar a história clínica, sintomatologia e exame físico. Então, primeiro eu tenho que ver essa tríade, além de ver o laboratório. Aí é uma paciente que tem sintomatologia já desde antes da gravidez, isso já acende uma luz que isso pode ser um hiper que já vem de antes. Tá? Doença de Graves, em geral, já tem aquela história de ter os sintomas desde antes da gravidez. A tireotoxicose gravídica, não. Então, isso é uma das diferenças. Outra coisa, durante a gestação, ela apresenta sintomas? Então, ela tem tremor, ela tem palpitação, ela tem insônia, é uma paciente que tem uma frequência cardíaca elevada. Então, tudo aquilo a gente vai questionando. Tem diarreia? Não, é uma paciente que só se apresenta com um pouco de palpitação. Então, isso já deixa a gente um pouquinho mais, falando um pouco mais a favor de ser uma tireotoxicose, não ser um hiperclínico. Vou examinar. Tem sinal de oftalmopatia? Tem embócio? Vou palpar a tireoide dela. Tem embócio? Não tem oftalmopatia. Tem mixedema? Vou palpar, né? Vou ver se ela tem edema pré-tibial. Não tem? Então, não tem nenhum estigma de doença de Graves. Fala mais a favor também de ser uma tireotoxicose gravídica, né? Uma alteração transitória. Se ela tiver com muito desconforto, taquicárdica, com palpitação, eu não vou dar droga antitireoidiana. Eu vou entrar com beta-bloqueador. E aí é o que eu tiver. Pode ser o metoprolol ou pode ser o propranolol. Entro com 40 miligramas por dia, por exemplo. Eu vou deixar essa paciente voltar muito longe? Não. Vou pedir para que ela volte aí em 2, 3 semanas para eu reavaliar. E eu posso pedir um controle de hormônio tireoidiano para ver como que está. Qual que é a tendência se essa paciente for só um hipertireoidismo transitório, uma tireotoxicose gravídica? A tendência é que o meu T4 vai caindo e o meu TSH pode subindo. Tá? Quando que tem que normalizar? Depois de 20 semanas. Então, até as 20 semanas ela pode sofrer influência da HCG. E até 20 semanas eu posso ter uma dança de hormônios aí. Então, eu não entro de cara com tionamida quando eu suspeito que seja só uma alteração transitória. Eu só vou tratar com a tionamida quando é uma paciente que está sintomática, é uma paciente que tem histórico anterior, é uma paciente que tem aí alteração laboratorial expressiva. Não sei se eu respondi bem a pergunta. Respondeu sim, foi muito bem, obrigado. Obrigada.
Qualquer dúvida, a gente fica à disposição também. Pessoal, mais Gente, ninguém? mais alguma coisa? Como é que está a situação de vocês aí com o Covid? Voltando a pegar fogo ou ainda tranquilo? Mais para o pessoal do interior. Ninguém nem quer falar, deu até medo, gente. Doutora Rossana, nós somos de Barretos, aqui a situação também está muito preocupante. Acho que o Covid está preocupante em toda parte, né? Que nós estamos com os leitos todos ocupados de UTI. O pessoal está falando no chat, Andréia, de Taubaté está muito ruim, Bauru está lotado, situação delicada, Venceslau pegando fogo, São José... Bauru lotado, Venceslau pegando fogo, tudo que é local, tudo lotado. Eu acho que é importante a gente falar, gente, é o seguinte, tá? Lembrar que gestante piora muito rápido, gestante às vezes tem taquipneia, sem ter alteração de saturação, mas se a paciente precisar de oxigênio, ela precisa estar num hospital que tenha pelo menos uma UTI. Por quê? Porque principalmente algumas regiões, né, que a gente sabe que as distâncias das cidades pequenas são muito grandes. Então, mesmo aceitar esses casos em leito da enfermaria consegue proteger um pouco, tá? Então, eu só queria dar esse alerta para a gente estar atento nessa situação das gestantes. Eu sei que a situação está difícil para todo mundo, né? É difícil a gente trazer alguém para uma enfermaria quando a gente nem sabe se a gente vai ter leito, se precisar de UTI ou não. Mas é melhor essa gestante perto e numa situação onde ela consiga ter um apoio maior de um hospital terciário do que estar longe de tudo. Então, é um pedido mesmo para que todo mundo tente se organizar aí nas redes e se a paciente começou a precisar de oxigênio, tentar levar ela o mais próximo possível, idealmente, para um local onde a gente tenha uma UTI. Tirar a gestante da maternidade normal, se ela estiver precisando de oxigênio. Por outro lado, para quem não está precisando de oxigênio, fazer o cuidado na maternidade normal, investir bastante em triagem para a gente não fazer com que as nossas pacientes também peguem Covid no momento do parto, tá? Então, é só reforçar isso. Eu sei que a situação está difícil, todo mundo está fazendo aquilo que pode, né? Mas só para a gente estar atento a isso, porque isso pode ajudar a gente na organização do serviço. Tá bom? Dri, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer imensamente, doutora Fernanda, a disponibilidade, convidá-la para estar conosco sempre que quiser. Vou passar meu e-mail para você de novo. Muitos pedidos da sua aula, doutora. Temos muitos colegas seus assistindo sua aula, inclusive a doutora Cristina Cato está aqui conosco desde o começo. Ela disse que estaria e veio mesmo. E agradecer a todos a presença mais uma vez. Não se esqueçam de mandar temas que gostariam que fossem apresentados nesse fórum. E desejar uma ótima semana e até terça-feira que vem, no mesmo horário. Doutora Rossana, muito obrigada. Obrigada, gente. Boa semana para todo mundo. Até a próxima terça. Até a próxima. Tchau. Agradecer também. Obrigada a todos pela atenção. Me senti muito privilegiada de ter pessoas de tantos lugares diferentes me assistindo aí. Força para vocês, onde vocês estiverem. E obrigada mesmo pela atenção. Tá bom? Um beijo para todos.
Todo mundo fala Obrigada, Fê. maravilhou de sua aula. Muito obrigada. Adorei Maravigold, me lembra minha amiga Renata Lopes, ela fala Maravigold. Obrigada. Obrigada, Fê. Obrigada. Tchau, gente. Boa Tchau. semana. Tchau, tchau.